Oi, meu anjo. Você fica lá fora. Ele vai me ver. Bom dia. Gente, vocês estão pegando o caderno para acompanhar a explicação. Amor, você pega minha bolsa ali? Meu caderninho tá dentro da bolsa. Bom dia, tudo. Amanda. Revisão pro Enem, né, Amanda? Gente, esses meninos estão muito empenhados, terceiro ano. Bom dia, Alice. É bom acompanhar com o caderno, né? Porque eu mandei os slides para vocês. Mas quem não tá com slide aí para acompanhar, porque eu tô aqui com os slides, ó. Não vai dar para eu ficar mostrando, né? Mas vocês olhando pelo caderno acompanham tudo direitinho. Bom dia, bom dia. Meu anjo. Então tá, gente, deixa eu começar. Hoje a aula é pro segundo ano, né? Tem como eu colocar uma mensagem aqui? Queria escrever segundos anos. Não sei fazer esse negócio. Enfim. E vai ser uma revisão do que vocês já estudaram, né? Porque eu passei toda a matéria no quadro, né? E eu não dei explicação porque era muita coisa para copiar e não ia dar tempo de vocês copiarem e explicar, né? Então, eu mandei o PDF lá na plataforma. Vocês estão escutando bem aí? Que tá gritando? Eu mandei o PDF lá na plataforma para vocês acompanharem a explicação, tá? Então, o que a gente estuda tecidos é histologia que a gente chama, tá bom? Então, olha só, a gente tem 4 tecidos básicos que vocês estudaram, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, e tecido muscular e tecido nervoso. E o tecido conjuntivo, ele é gigantesco, né? Dentro do tecido conjuntivo tem tecido sanguíneo, tem tecido adiposo, tem vários outros tecidos, tá bom? Então, o primeiro que eu passei para vocês é o tecido epitelial. O tecido epitelial é a pele, né? E ele é dividido em tecido de revestimento e tecido glandular, né? O de revestimento reveste o corpo externamente, reveste alguns órgãos, tá? Uma característica principal do tecido epitelial é que ele tem as células justapostas, muito juntinhas, tá? E pouca matriz extracelular, porque a matriz extracelular é como se fosse para preencher espaços vazios. Então, as células epiteliais não deixam muito espaço vazio, elas são muito juntinhas, muito unidas, tá? E a função? Revestimento, proteção de superfícies, né? A gente tem a nossa primeira camada de proteção é a pele, inclusive contra vírus e tal, igual o coronavírus. Não é de você pegar e encostar numa secreção
vai penetrar na sua pele, não. O que acontece é que a gente, encostando em algum local contaminado pelo vírus, a gente coça o nariz, coça o olho, come alguma coisa, e a porta de entrada é o olho, o nariz e a boca, tá? Então, a pele, ela é uma proteção do nosso corpo. Absorção e secreção de moléculas. A água, por exemplo, ela absorve, né? Quando você vai passar um hidratante, realmente, o que absorve ali é a água e deixa a pele mais hidratada. Mas, para se hidratar mesmo, é melhor beber água, tá? E percepção sensorial. Então, a gente tem muitas células do sistema nervoso, né? Então, a gente tem o tato, né? Tem uma grande sensibilidade. Células do olho são do tecido epitelial, tá? Da língua, as papilas gustativas. E a camada de revestimento, dependendo do local, né, na pele, tem várias camadas, uma camadinha só, e tem várias classificações do tecido epitelial, que eu não vou cobrar para vocês, mas vocês têm que saber que existe. É estratificado, é simples, pavimentoso, etc, tá? Outra característica do tecido epitelial é que ele não tem vaso sanguíneo, ele é avascular. E o tecido conjuntivo que está na derme, tá? É que leva os nutrientes, o oxigênio, os gases para o tecido epitelial. Então, às vezes você faz um cortezinho, tira a pelinha, sabe? Não sai sangue, não sai nada. Agora, quando sai sangue é porque chegou na parte do tecido conjuntivo, tá? Aqui tem a fotinha aí que eu mandei para vocês, tá vendo? Tem um pelinho no meio e aqui é a parte da derme e aqui é a parte da epiderme, tá? Tá até escrito aqui, derme, essa parte daqui até aqui e aqui é epiderme. Então, eu tenho esse contato, tá vendo que o pelo vai até a derme? Tem esse contato, aqui tem os nervos, aqui tem os vasos sanguíneos, tá? Não dá pra ficar mostrando assim, não fica bom, né? Mas eu mandei pra vocês. Aí eu coloquei algumas fotos de exemplo para vocês verem, né? Fotos mesmo de microscópio. Aqui, ó, de um ovário. Tá vendo essas bolinhas aqui? Aqui é em desenho. Tá vendo que tem uns que tem uma camada só e outros que tem várias camadas, tá? E, esse aqui é lindo, essa imagem. Ó, dos dedos, né? Bonita. Isso seria o quê? Uma pelinha do dedo no microscópio. E lógico que não é verde, né? Coloca um corante lá pra ver as células, tá? E tem... Então, o tecido epitelial, ele é de revestimento e glandular, né? Então, as nossas glândulas, elas são de tecido epitelial, tá? E a gente tem dois tipos de glândulas, as endócrinas e as exócrinas. Endo é de dentro e exo é de fora. Endo é porque ela lança a secreção dela dentro, diretamente na corrente sanguínea. E exócrina é que ela lança para fora do corpo, tá? Fora da corrente sanguínea. Na verdade, não precisa nem ser fora do corpo. Por quê? A gente tem as glândulas salivares, né? Que produz saliva. Ela não manda para fora do corpo, ela manda para cavidade, uma cavidade. Tem glândulas no tecido, no estômago, que é dentro do corpo, mas é uma cavidade. Então, quando é dentro da cavidade ou para fora do corpo, é exócrina. Agora, quando é direto na corrente sanguínea, é endócrina. Então, exemplo de exócrina. Sudorípara, que é o suor, tá? Glândula sebácea, salivar, lacrimal, chorando. E de endócrina, tem a tireoide, tem o timo, tem várias glândulas. Deixa eu ver se tem algumas aqui, ó.
nessa figura aqui tem um exemplo das glândulas endócrinas, a pineal, o hipotálamo, tireoide, paratireoide, o pâncreas, o ovário, testículo, tudo são exemplos de glândulas endócrinas. Por quê? Lançam geralmente hormônios, tá? Que vão direto na corrente sanguínea, tá bom? O fígado é também uma glândula, a maior glândula do nosso corpo é o fígado, tá? Glândulas mamárias são exócrinas, né? Que sai o leite para fora do corpo. Tá bom? Então, tecido epitelial. Características principais: justapostas, muito juntinhas. Não tem muita matriz extracelular, porque não tem muito espaço, né? Entre elas. Tem endócrina, tem revestimento e tem glandular. E o glandular endócrino e exócrino. Endócrino dentro da corrente sanguínea. Exócrino fora da corrente sanguínea. Pode ser uma cavidade dentro do corpo, tá? Agora, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o mais abundante do corpo, tá? Tem muitas funções e tem muita matriz extracelular entre as células. O que significa isso? As células, elas são mais espaçadas. Se elas são mais espaçadas, tem mais espaço para preencher, que é a matriz extracelular, tá? Então, características gerais do conjuntivo: preenche espaço, nutre células epiteliais, lembra da derme? A derme está lá antes da epiderme. A epiderme está aqui em cima, a derme está aqui. Então, o que chega de nutriente, de gases, oxigênio, chega na derme e a derme vai passando para as células epiteliais, tá? Envolve nervos, músculos e vasos, une estruturas corporais. E tem 3 tipos de fibras, que são as elásticas, colágenas e reticulares. Tá? Eu coloquei para vocês tudo certinho. No caderno também tem. Eu baseei essa apresentação na matéria que está no caderno, tá bom? Então, as elásticas, elas têm boa elasticidade, as colágenas, elas são mais resistentes e as reticulares são mais fininhas, tá? As células a gente chama de fibroblastos e macrófagos, tá? Que estão no tecido conjuntivo. Tem umas fotos que eu coloquei aqui também do tecido conjuntivo. Aí começam os tecidos, né? Eu coloquei no caderno como tecido conjuntivo frouxo, preenche espaços, nutre as células epiteliais, que é ali da derme, tá? Tecido conjuntivo denso, tem muitos fibroblastos, fibras colágenas. E ele tem são 2 tipos no tecido conjuntivo denso, que é o quê? Não modelado, que é como se tivesse as fibras desorganizadas, sabe? Tudo doido, assim. E modelado, que as fibras... Não faço chamada não, Diogo. As fibras estão na mesma direção, sempre na mesma direção. Enquanto o não modelado, elas estão tudo doidas. No modelado, ele está sempre na mesma direção. Agora, eu estou no tecido conjuntivo. O tecido epitelial já acabou, tá? Glandular no tecido epitelial. Agora, o conjuntivo. Aí, o conjuntivo, estou falando que ele tem o tecido conjuntivo denso, modelado e não modelado. O não modelado, ele tem umas fibras que não tem uma orientação definida. O modelado, orientação definida. Um exemplo do não modelado é a derme, né? Ela é toda doida, assim, não tem uma orientação muito certinha. Agora, do modelado é o tendão. O que foi, Daniel? É o tendão. Vocês já ouviram falar do tendão? Tendão de Aquiles, que fica assim atrás, sabe? No calcanhar. Então, ele é modelado porque se fica tudo na mesma direção, confere mais resistência, tá? Então, assim, a gente precisa do tendão de Aquiles pra gente andar ele precisa ser muito resistente, né? Pra gente correr, pra fazer as coisas. Nunca ouviu falar? Ouviu falar de Aquiles, não? Que morreu com uma flechada no tendão? Então, mesma orientação, as fibras, elas conferem mais resistência, tá? Se
Se por algum motivo o seu tendão arrebentar, você não consegue andar, você cai na hora, tá? Outro exemplo de tecido conjuntivo é tecido conjuntivo adiposo. Adiposo lembra o quê? Gordura, né? Então, são as células adiposas. Dentro da célula, ela tem muito lipídio, né? Que é a gordura, tá? Ela tem menos matriz, assim, né? Comparado a outros tecidos conjuntivos, que tem células mais espaçadas, ela é mais juntinha. Função, reserva de energia pra gente, né? Caso, tipo, o nosso corpo, ele tenta guardar energia para um momento que a gente não tenha muita comida disponível, tá? Agora já não tem tanta função assim para a maioria das pessoas, porque os alimentos estão super disponíveis para a gente, né? Mas na história do ser humano, precisou sim de, tipo assim, a gente comia muito e a gente precisava guardar essa energia porque a gente não sabia quando que a gente ia comer de novo, né? Então esse é o esquema do tecido adiposo. Confere reserva. Proteção mecânica. O que seria proteção mecânica? Uma pessoa que tem um bumbum magro, cai no chão, dói muito, não tem proteção. Agora, uma pessoa que tem o maior tecido adiposo no bumbum e cai, vai ter maior amortecimento, tá? Então, a proteção mecânica seria isso aí. Isolamento térmico. Então, quem é mais magrinho tem mais frio do que quem é mais gordinho, porque a camada de tecido adiposo ela confere esse aquecimento, tá? Beleza? Tecido adiposo é super tranquilo. Aqui, ó, bonitinha. A célula. Ah, tirei. A célula, a maioria dela é de tecido, é de lipídio, tá vendo? Esse amarelo aqui. Aqui seria o núcleo, né? E aqui, ó, a reserva dela. Camadas de gordura, no caso, isso aí, Diogo. Só que o nome da camada de gordura seria tecido adiposo. Tem mais o que, gente? Não sei. Tecido adiposo, esse. Tecido é conjuntivo adiposo, é um subtipo do conjuntivo, tá? O conjuntivo a gente vai falar muito ainda. É muito grande, tá? Isso aí, melhor coisa, ficar acompanhando aqui junto com os slides, tá? Tecido conjuntivo reticular, ele é formado das células reticulares, que são mais fininhas, tá? Dá suporte às células formadoras de células do sangue. O que significa? Tem alguns locais, alguns órgãos que a gente chama de hemocitopoéticos no nosso... Felipe, o que você tá fazendo aqui, Felipe? Que ele tem... Dentro do... Pô, você me distraiu. Dentro do nosso osso tem a medula óssea vermelha, que é um local onde ocorre produção de células sanguíneas, né? Então, é rico em tecido conjuntivo reticular, tá? E o tecido ósseo também é um tecido conjuntivo. Então, o nosso sangue, ele é reposto como? Através da medula óssea vermelha, que está dentro do nosso osso, tá? Vocês já viram, eu comentei com vocês na sala, eu acho, né? Sobre doação de medula, essas coisas. É o quê? É você, com agulha, tirar, né, de dentro do seu osso, da medula óssea lá, uma amostra. Se tirar, você vai ficar sem? Não, porque a gente, Lívia, a gente repõe isso, tá? E órgãos linfáticos também, amígdala, timo, baço e linfonodos têm produção de anticorpos, né? Que são as defesas do nosso corpo. Sabe quando a gente tem uma íngua? Tô com uma íngua aqui e tal. Na verdade, são esses órgãos, né? Tipo a amígdala, o timo, que ficam mais inchados porque estão produzindo anticorpos, tá? Beleza. Cartilagem. A cartilagem, ela confere, ela é muito firme, né? Confere sustentação, reveste superfícies articulares,
sabe quando tem um encontro de um osso com o outro? Sabe quando você vai comer um osso de galinha? Aí na pontinha lá da coxinha tem uma membrana, sabe? Que ela tá meio branca, meio transparente. Aquilo ali é uma cartilagem, né? Então, o encontro de um osso com o outro tem a cartilagem, tá? Para ajudar a promover também o movimento. E a cartilagem, na verdade, o nosso primeiro esqueleto da nossa vida é de cartilagem, tá? Por quê? Se você for olhar a nível de evolução dos animais, antes de surgir um animal que tinha osso, surgiu um animal que tinha um esqueleto de cartilagem. Eu acabei de falar, Marcos. A cartilagem, ela é um tipo de tecido conjuntivo que confere firmeza e resistência e participa da articulação. O que é articulação? É isso aqui, ó. Então, aqui é uma articulação. Aqui é uma articulação. Então, no encontro de cada osso, tem que ter uma cartilagem para proteger, senão vai ficar ocorrendo atrito osso com osso, o osso vai desgastar. Então, tem que ter a cartilagem para proteger, tá? E a cartilagem, ela surgiu na história do planeta primeiro que o osso. Então, nós hoje temos seres vivos que têm adultos que têm o esqueleto de cartilagem. Por exemplo, o tubarão e a raia, tá? São organismos que adultos possuem um tecido de sustentação de cartilagem. Eles são mais fracos? Não é para nos movimentarmos só, Matheus ou Marcos. São várias funções. Ele dá sustentação, ele faz a conexão, né, dos ossos para a movimentação também. Não tem nervo, nem vaso sanguíneo nele, tá? E quando nós éramos babies, embriões ainda, antes de formar um bebê, o nosso primeiro esqueleto foi de cartilagem, e a de cartilagem hialina. Aqui tem ó, cartilagem hialina é um tipo de cartilagem. Então, no decorrer da evolução, né, dos seres vivos, surgiu um esqueleto que foi teve um sucesso maior do que o de cartilagem, que é o ósseo. Então, o nosso inicia, sim, o desenvolvimento do embrião e depois a cartilagem é substituída pelo osso, tá? Então, quando o bebê tá formadinho, ele forma um tecido ósseo, tá? Então, a gente tem, ó, cartilagem hialina, elástica e a fibrosa, tá? A hialina é a mais comum, tá? A gente encontra ela quando a gente é adulto, né? A gente encontra ela no nariz, já ouviram falar de cartilagem do nariz, na laringe, na traqueia, nos brônquios, que são dentro do pulmão, tá? Então, a gente tem cartilagem em várias partes do nosso corpo. Aí eu coloquei umas figuras aqui nos slides, tá? Mostrando aonde que fica a laringe, onde que tem no nariz. O nome das células da cartilagem é condroblasto e condrócito, tá? O condroblasto é quando tá começando a formar o tecido cartilaginoso. Aí depois, quando ele tá formado, é a célula condrócito. Então, ele tem baixa atividade metabólica e tal, porque já tá formado, tá ali, tá? Formado de fibras colágenas e elásticas. A hialina eu falei que é a mais comum, né? Tem a elástica que é mais resistente, tem a fibrosa. Aí eu botei fotos. Cartilagem hialina tem no joelho, entre as vértebras também, tem que ter cartilagem, senão o osso com o osso, né, vai desgastar o osso, tá? A cartilagem elástica, ela é mais resistente que a da hialina. A gente tem dentro do nosso ouvido, no pavilhão auditivo, tuba auditiva, na laringe também e na epiglote, sabe? A epiglote, que é aquela
tipo uma portinha que fecha quando a gente fecha a parte de ir pro estômago quando a gente está respirando e fecha a parte que vai respirar quando a gente está engolindo. Então, a epiglote é feita de cartilagem elástica, tá? A fibrosa tá presente nas articulações, nos tendões e ligamentos, tá? E é isso. De tecido conjuntivo cartilaginoso ou cartilagem. Agora, o tecido sanguíneo. Se bem que deixa eu ver se eu tenho um ósseo aqui. Será que eu pulei o ósseo? Acho que eu não pulei, não. Tá ali o ósseo. O tecido sanguíneo. É o sangue, né? O sangue ele é formado por duas partes, são o plasma e os glóbulos sanguíneos, ou elementos figurados. O plasma é a parte líquida, né? Tem muita proteína, albumina, imunoglobulina e sais orgânicos, aminoácidos e vitamina. Beleza, é o mais fácil, João? Elementos figurados seriam as células ou proteínas ali que tem dentro do sangue. A hemácia, que é a célula principal do sangue, que ela tem um pigmento vermelho chamado hemoglobina. A hemoglobina, ela carrega o oxigênio, tá? Então, ela é muito importante. A gente faz até exame para ver a contagem de hemoglobina ou de hemácia, porque se estiver baixo, tem pouca hemoglobina, então a gente não está carregando muito oxigênio, isso dá anemia. Então, a pessoa pode ter sintomas, tonteira, etc. Elas não têm núcleo, elas são achatadinhas. Deixa eu ver se tem foto aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Elas têm como se fosse um buraco, elas são achatadinhas. Por quê? Quando elas nascem, elas têm um núcleo, mas elas perdem o núcleo. Então, elas, quando adultas, né, quando formadas, elas são anucleadas, tá? E elas vivem só 120 dias, depois elas são renovadas. Tem os leucócitos, também são elementos figurados. Os leucócitos são as células de defesa do nosso organismo, tá? E as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células que participam da coagulação sanguínea. O que é a coagulação sanguínea? É quando você tem um corte, para ele parar de sangrar, tem que tapar. E para tapar isso, a gente chama de coagulação sanguínea, que aí as plaquetas elas vão se unir ali naquele buraco e tapar, impede o sangue de correr. Tem doenças, né, tipo a hemofilia, que tem problemas nessa formação das plaquetas. Então, qualquer coisa, as pessoas sangram e podem até morrer. Porque às vezes tem uma lesão interna e, Marcos, a função do sal é muita coisa, tá? Transporte da célula. Então, assim, se você tiver algum defeito na fabricação das plaquetas, um cortezinho pode levar a uma hemorragia, tá? Então, as plaquetas são muito importantes. Pelo amor de Deus, hein, Diogo? Aqui eu coloquei uma referência de quanto que a gente tem que ter, mais ou menos, de quantidade de leucócitos. E os leucócitos, inclusive eu coloquei no caderno, né? São dois grupos, granulócitos e agranulócitos. Granulócitos são as células dos leucócitos que têm grânulos, tá? E agranulócitos, o A não, então não tem grânulos. Os granulócitos são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Tem um núcleo irregular e um monte de grânulos no citoplasma. E a granulócito é linfócito e monócito. Tem o núcleo certinho e não tem os grânulos, um monte de coisinha assim espalhada, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tipo sanguíneo, tá? A linfa é a parte do plasma que está no sistema vascular linfático. Ela é filtrada nos linfonodos, tipo amígdala. Por quê? Porque quando algum patógeno, que a gente chama, tipo um vírus, uma bactéria, cai no nosso organismo, ele vai para a corrente sanguínea. Aí tem vários pontos no nosso corpo que isso daí é segundo ano, Larissa. Mas qualquer um pode ver, tá?
tem pontos do nosso corpo que faz que filtra, né, o sangue para ver se tem algum patógeno. Aí retém. Quando identifica que tem uma bactéria ou um vírus, aí ele incha porque ele começa a produção de anticorpo, tá? Então, aonde ocorre a formação das células sanguíneas? Lá dentro do osso, né? Na medula óssea vermelha, tá? Mas o que? Olha essa foto aqui. É uma foto de microscópio. Esse daqui é um anticorpo que ele tá pegando as bactérias, tá vendo? As bactérias em verdinho. Muito legal, né? Assim que o nosso corpo se defende, tá? Ou fazendo fagocitose. O que é a fagocitose? Estou falando de anticorpo, tá? Dos leucócitos. Ele vai e engloba a bactéria ou o vírus, o que tiver ali. Aí ele digere ali dentro. Então, a fagocitose é isso, é englobar, tá? Deixa ele, Daphne. Agora o osso. O osso, basicamente, é o quê? Sustentação do nosso corpo, né? E produção de células sanguíneas e de células adiposas. Aí dentro do osso tem, que eu falei, né? A medula óssea vermelha e também tem a medula óssea amarela. A amarela produz os tecido adiposo, as células adiposas, e a vermelha produz as células do sangue, tá? Apesar de não parecer, gente, vou ter que chamar atenção aqui também, Apesar de não parecer, o osso ele é muito rico em nervos, tá? E vasos sanguíneos. E ele... Vocês até me distraíram. Ele é 50% orgânico e 50% inorgânico. O que significa isso? O inorgânico é que ele tem um depósito de íons, tipo o cálcio, né? Inclusive, a gente tem que ter uma porcentagem de cálcio no nosso osso para ele ficar firme e sustentar. Eu tô no slide tecido conjuntivo ósseo. Tá aqui, ó. Então, qual a função, né? A sustentação, movimentação, junto com outros também, junto com o músculo, junto com a cartilagem. Proteção de órgãos internos, então dá para a gente ver que a gente tem a caixa torácica. Os nossos órgãos vitais estão dentro da caixa torácica, tá? Tipo, o pulmão, o coração, não pode ocorrer dano nenhum ali. E o crânio também todo fechado, por quê? O cérebro está todo protegido, tá? Não sei o número desse slide não, Marcos. Então, tem armazenamento de minerais e íons, que eu falei, o cálcio, fósforo, etc. Produção de células sanguíneas e tecido adiposo. Aí, tipos de células. A gente tem osteoblasto, osteoclasto e osteócito. São 3 tipos de células que formam o tecido ósseo, tá? O osteoblasto são as células jovens, né, ali em formação. Tem um intenso metabolismo, produz matriz orgânica. Aí, 56. Os osteócitos atuam na manutenção dos constituintes da matriz extracelular. Osteoclasto, regeneração. O que significa regeneração? Tipo assim, sabe como vocês vão colocar um aparelho? Um aparelho, ele mexe com o tecido ósseo, né? Então, quando vai forçando, né, a mudança ali do dente e, né, no osso, o osteoclasto é que vai trabalhar ali para regenerar aquele tecido, porque tá remodelando, tá abrindo buracos, né, que tem que ser preenchidos e tá fazendo uma nova forma ali no tecido ósseo. Então, é o osteoclasto que faz isso. Reabsorção de matriz óssea. Tem 2 tipos de formação do osso, tá? É a ossificação intramembranosa e a endocondral. Oi, bem. Toma. A ossificação intramembranosa, tô mostrando aqui, ó.
tem a cabecinha do neném, que tem a moleira. O nosso crânio, ele não nasce fechado. Por quê? A gente tem ainda que o nosso crânio crescer ainda muito fora do corpo da mãe, né? E se desenvolvesse tudo dentro do corpo da mãe, não ia ter passagem, tá? A cabeça ia ficar muito grande, não ia ter passagem. Então, ao decorrer da evolução, o nosso cérebro se desenvolveu muito, só que ele não podia se desenvolver todo dentro do corpo da mãe. Então, ele desenvolve fora do corpo até 1 ano, assim, mais ou menos, já fechou a moleira, tá? Não deixa de crescer, tá, gente? A cabeça ainda cresce. A gente não tem cabeça de quando a gente tinha 1 ano de idade. Mas é muito acelerado. O processo ali de crescer, de quando a gente nasce até 1 ano, cresce muito, assim, tá? Depois vai crescendo aos pouquinhos. Então, a ossificação intramembranosa é o que acontece nos ossos chatos, que seriam o osso do nosso crânio, tá? Aí deixa eu ver se eu coloquei um esqueminha aqui. Não, coloquei não. Mas no caderno tem, ó, ossificação intramembranosa, ossos chatos, é uma membrana conjuntiva, tá vendo? O tecido conjuntivo, ele ajuda, é como se fosse assim, faz um molde, depois o tecido ósseo, ele vai tomando conta ali daquele local, tá? Aí tem os centros de ossificação, células mesenquimatosas, osteoblastos primeiro, depois os osteócitos, quando as células estão adultas já, tá? Formação endocondral é a formação dos ossos longos. Deixa eu ver aqui se tem uma figura aqui, mais ou menos, né? Aqui, ó, tá vendo o osso longo? Em azul é o disco epifisário. Em vermelho é deposição de novo tecido ósseo. Então, é como se fosse assim. Tem a cartilagem, tem uns centros aqui, né, de cartilagem, que vai depois tendo um depósito de tecido ósseo, tá? Então, vai substituindo a cartilagem pelo tecido ósseo. Então, por exemplo, a gente tem o crescimento normal, né? Essa é a criança. Então, o seu osso, ele tá lá formado. Mas para você crescer, dentro, né, nessa parte aqui de dentro do osso, vai ocorrendo deposição e ele vai crescendo, não cresce na extremidade, entendeu? Ele cresce de dentro, para dentro, assim. Na parte de dentro, ele vai alongando na parte de dentro, tá? Ele não cresce na extremidade, ele cresce no corpo, né, do osso, tá bom? Entenderam? Ele cresce do interior do osso, que ele vai alongando. Os discos epifisários são regiões de cartilagem no interior dos ossos, né? Que aí vai ocorrendo deposição a partir dali de tecido ósseo. Algo muito importante para a formação dos nossos ossos, para a manutenção dos nossos ossos é a vitamina D. Inclusive, agora que nós estamos enclausurados e isolados, vou voltar, Alicia. A gente precisa pelo menos tomar um sol na janela 15 minutos por dia, tá, gente? Porque a vitamina D, ela só é ativada com os raios solares. Então, a gente precisa disso, inclusive hormonalmente, né? Tem muita gente que fica muito bad sem ter contato com o sol deixa a gente mais feliz mesmo, tá? Então, vamos lá. Ossificação, de novo, ossificação intramembranosa e endocondral. Na intramembranosa, é dos ossos chatos, né? Que seria o osso da nossa cabeça. Tem uma membrana ali de cartilagem e tal, que depois vai sendo substituído pelo osso e vai fechando. Na endocondral, a gente tem o osso. Aí aqui, ó, inclusive... Ai, caçamba! Inclusive, tem a parte do osso que é epífise, que seria as pontas. E aqui é a diáfise, que seria o corpo. Então, ele não cresce pela epífise, tá? Ele não vai crescendo daqui, da ponta. Ele vai crescendo daqui de dentro. E ele vai empurrando a ponta, tá? Na endocondral acontece isso nos ossos longos. Ele não cresce da ponta, entendeu? É do corpo, que é a diáfise. Epífise e diáfise, tá?
A estrutura externa é o periósteo, interna é endósteo. Tipos de ossos. A gente tem ossos esponjosos no nosso corpo que bom. E ossos compactos. Esponjosos é porque eles têm uns buracos mesmo, parece uma esponja, sabe? E compacto, ele não tem essas aberturazinhas, tá? E no interior dos ossos foi o que eu falei com vocês. Tem a medula óssea, que tem a vermelha que produz o sangue, e a amarela que produz o tecido adiposo, tá? Agora sim, que bom, então. Usei. Agora, vamos lá. Tecido ósseo, aí eu coloquei várias fotos aqui, figuras, para vocês darem uma olhada de como é que é. Deixa eu ver se tem uma diferença aqui do tecido compacto. Ó, o esqueleto. As fotos das células também estão aqui. O que você não entendeu, Ana? O que você não entendeu? Coloca aí. Coloca aí o que vocês não entenderam. Fala logo aí pra eu passar pro tecido nervoso. Vai te cantar, Diogo. Fala sério. Entendeu? Foi nada. Fala aí pra eu passar pro tecido nervoso, gente. Vai falar não? Vou passar, hein? Pois é. Então, gente, a Rebeca explica pra vocês, tá? Tá, qualquer coisa depois vocês revêem vídeo, né? Então tá. Agora o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado de sistema nervoso central e periférico, tá? E o tecido nervoso, ele coordena as funções do nosso corpo, tá? E junto com o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é... Depois a gente vai estudar esse sistema, né? Ô, Felipe. E o sistema endócrino, ele produz hormônios, tá? Que participa da integração, regulação do sistema nervoso. Então, a produção de hormônio influencia muito na gente, no nosso sistema nervoso, tá? Então, às vezes, por exemplo, um caso de depressão. A pessoa tá com depressão, às vezes é biológico. Por quê? Porque ela não tem uma produção normal da endorfina, por exemplo, que é um hormônio da felicidade. Então, realmente precisa ser medicado, tá? E isso influencia o quê? Se você tem pouca produção de endorfina, vai influenciar em todo o seu sistema nervoso, tá bom? Então, o sistema nervoso mais o sistema endócrino controla o corpo, controla o nosso corpo. Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinhal. Vocês podem encontrar cérebro também, mas vamos falar encéfalo, tá? E a medula espinal pode ser encontrada também como espinhal, que é o quê? Aquela que fica dentro da nossa coluna vertebral, tá? O sistema nervoso periférico são nervos cranianos e espinais, raquidianos e gânglios nervosos. Então, é como se fosse o central e tem que passar a comunicação para o resto do corpo. Então, o periférico é para o corpo todo, né? E o central aqui, o periférico tem que levar a informação para o central, tá bom? Olha quem veio aqui, gente. Ai, que gostosa. Veio pedir um carinho. Quando não é o Benny, é ela. Então, o nome das células são os neurônios e células da glia. Com certeza vocês já ouviram falar de neurônio, né? Agora, células da glia a gente não fala muito. E as células da glia são as que são maioria no
no nosso corpo, no sistema nervoso. É muito linda, é Charlotte o nome dela. Então, olha, neurônio e célula da glia. Qual está em maioria? Célula da glia, tá? Só que a gente conhece mais o neurônio. As células da glia, elas trazem sustentação e nutrição para os neurônios, tá? E produzem a bainha de mielina, que depois a gente vai ver o que é. Ai, os pelos aqui, né, Charlotte? E o neurônio, ele recebe e transmite um impulso nervoso, tá? Então, é como se fosse assim, tem um neurônio e as células da glia dão um suporte pro neurônio, em volta do neurônio, para trazer nutrição e sustentar ele, tá? Deixa eu ver se tem uma foto aqui do neurônio. Tá aqui, uma fotinha meio feinha. Aqui, ó, o neurônio. Então, olha só, os cabelinhos do neurônio aqui, ó, são os dendritos. Aqui é o corpo celular, onde tem o núcleo. E a cauda é o que a gente chama de axônio, tá? Então, vocês têm que saber disso. Vocês têm que saber os componentes do neurônio, tá? Tem o dendrito ele recebe os estímulos, tá? O axônio transmite os impulsos nervosos para outras células e o corpo celular é de onde partem as ramificações chamadas dendritos e onde tem o núcleo, tá bom? O impulso nervoso é assim, tipo assim, tá aqui o dendrito, os cabelinhos aqui, o dendrito tá aqui, então como que faz a comunicação com o outro neurônio? Esse daqui é o axônio, né? O final do axônio, ele entra em contato com o dendrito de outro neurônio, aí passa dendrito, axônio, corpo celular, dendrito, tá? Dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio, tá? O axônio entra em contato com o dendrito, sempre. Cara, eu acho... Enfim, eu vou passar um exercício para vocês semana que vem, só sobre tecido. Vocês vão poder consultar, óbvio, né? Mas é um pouquinho chato mesmo, essa parte do tecido, tá? E sabe aqui o axônio? Olha o axônio aqui, que é a cauda. O que tem nele aqui é a bainha de mielina, que é formado pelas células da glia. Por que tem isso? Não tem um fio? Quando ele tá desencapado, é como se ficasse difuso, assim, o impulso, sabe? O impulso nervoso, não. A eletricidade. Porque o impulso nervoso é como se fosse eletricidade, tá? Então, a bainha de mielina é como se fosse a capa do fio. Quem produz a bainha de mielina são as células da glia. Então, ele encapa, né? Para ter uma direção, o impulso nervoso, que é elétrico, como se fosse esses fios que a gente tem em casa. A gente tem dentro da gente, tá? Então, é muito importante a bainha de mielina. Então, o impulso nervoso é uma carga elétrica que ela meio que despolariza. Quando passa a informação, aonde é positivo, vira negativo, tá? Dá uma despolarização. O nome da transição do sinal nervoso é sinapse, tá? Sinapse. E substância cinzenta e substância branca. Assim, a substância cinzenta são os corpos, o corpo, né? Que seria o quê? Onde tem o núcleo. E a substância branca seriam os axônios. Gente, tem neurônio que é gigante, gigante, gigante mesmo, muito grande. Passa assim por todo um caminho muito grande. Só que, por exemplo, vocês sabem de um acidente, uma pessoa foi lá, teve uma lesão cerebral e perdeu um pouco de massa branca. A massa branca seriam os axônios, então não tem muita importância perder a massa branca. Agora, porque a massa branca seria o axônio regenera. Agora, você perder a massa cinzenta, que é o corpo celular que tem o núcleo, aí tem um problema, tá? Porque não consegue regenerar. Então, a pessoa teve lesão cerebral, perdeu massa cinzenta, dependendo da área, perde memória ou perde uma habilidade, tipo a fala, tá bom? Então, a massa cinzenta é muito importante. Gente, ainda tem o tecido muscular, mas o tecido muscular é pequenininho, daqui a pouco eu já termino.
Então, tecido muscular. Tá? Passamos para o tecido muscular agora. Locomoção, contração de órgãos. Tem as fibras musculares que são miócitos, tá? E proteínas que são muito importantes, que é a actina e miosina. O que eu quero que vocês têm que saber são os tipos de tecido muscular. Tem o tecido muscular esquelético, que está ligado ao esqueleto, que faz o movimento voluntário, tá? E as estrias longitudinais e tal, mas o que eu mais quero que vocês saibam é voluntário e é rápido. É rápido. Você mexe rápido. O cardíaco é exclusivo do coração, só tem no coração, tá? E o movimento é involuntário, você não fica assim, bate o coração, agora, de novo. Ah, esqueci, morri. Tá? Ele é involuntário, independente da nossa vontade. E a contração é bem vigorosa e rítmica, tá? E liso ou não estriado são os órgãos internos, tipo intestino, estômago, tá? São movimentos involuntários, independente da nossa vontade também. Você não fica assim, vamos lá, agora eu formei o bolo fecal. Agora ele está passando no intestino grosso. Agora, não é assim. Não é voluntário, é involuntário. Respiração também. Mas a respiração aí você fala, mas é voluntário. Não, você esquece e ele tá ali, continua respirando involuntariamente, tá? Então, um exemplo de liso ou não estriado é o tubo digestivo, né? Depois que você engole, você não tem controle ali do movimento da sua comida, para onde vai, o que vai acontecer. Então, 3. Esquelético, cardíaco e liso ou não estriado, tá? Esquelético depende da nossa vontade, é uma contração rápida, né? Cardíaco só no coração. Cardíaco já tá falando, é só no coração. E é involuntário, forte, vigoroso. E o músculo liso ou não estriado, ele é lento e involuntário, tá? Então, um exemplo dentro do intestino, sabe? Dentro do nosso corpo. Como que ocorre a contração? São as proteínas actina e miosina, vocês também têm que saber que tem que estar lá no músculo. A actina e miosina é como se fosse assim. A miosina e a actina, elas se deslizam. Sabe quando você contrai aqui, fica aquele músculo mais concentrado? Você fez isso aqui. Contração. Agora, quando o músculo está relaxado, é assim. Então, deslizar na actina e miosina, essas duas fibras no músculo, as proteínas, dá o movimento, né? A contração é isso aqui, aí o relaxamento, fica um maior espaço, né? O músculo fica relaxado, aí quando ele fica contraído, ele fica em menor espaço. Essa é a contração, tá? É isso, o nome da célula do músculo é miócito, tá? E principalmente locomoção, mas o tecido muscular ele é muito importante, né? Sustentação, musculação, movimentação, tá bom? E o que a gente gasta para produzir a movimentação? Lembra lá do primeiro ano? ATP, adenosina trifosfato? Então, para cada movimentação que a gente faz, na verdade, qualquer coisa do nosso corpo, né, a gente gasta ATP. Só que o músculo, ele tem uma produção extra. Tipo, lembra da respiração aeróbica, anaeróbica? Se você pegar um peso muito, muito, assim, grande, além do que você já está acostumado a pegar, o seu músculo, ele tenta produzir mais um extra, né, de ATP. Aí faz a fermentação, que é a fermentação lática, no nosso caso, dá aquela ardidinha assim. Agora, se você pegar um peso que não consegue nem segurar direito, dá exaustão, né? A fadiga muscular e você larga. Não tem como, tá? Então, a gente gasta ATP para fazer o movimento e o músculo tem a habilidade de fazer a fermentação lática para ter um ATP extra ali para o momento. ATP é a moeda energética do nosso corpo, adenosina trifosfato. A gente estudou isso no primeiro ano e no final do primeiro ano, ali. Respiração celular, mitocôndria, produz ATP, tá bom? Eu acho que é isso, gente.
Falei todos os tecidos. Então, eu vou mandar... Eu tenho uma lista... Não sei se eu entreguei a lista para vocês ou só imprimi, que eu ia entregar na semana que suspenderam as aulas. Mas eu vou enviar essa lista de exercício agora, daqui a pouco, né? Que o Benny vai querer ficar aqui comigo agora. Eu vou enviar lá na plataforma a lista de exercício. Para quem não tem, eu acho que nem sei se eu entreguei realmente. Para vocês treinarem, vou fazer um quiz também para treinamento, para na semana que vem a gente fazer um exercício. Lembrando que a gente não pode falar que a gente vai fazer prova, tá? Eu posso aproveitar esses exercícios depois que as aulas presenciais voltarem. Então, não entreguei, então vou enviar. Então, eu tenho que encerrar aqui. Mas, a gente não vai fazer prova, a gente vai fazer exercícios com tempo. Tipo 1 hora, de 9 às 10, depois não pode fazer mais, é como se fosse uma prova. Depois que as aulas voltarem, eu posso dar nota a isso, que eu adianto quem está tendo acesso, já adianta essa parte, e quem não está tendo acesso vai fazer a prova no papel, na escola. Tá bom? Beijo, bom recreio, vai lá que é feijão tropeiro. Beijo.